Meus irmãos, a paz do Senhor. Estou aqui para fazer um convite especialíssimo para você para a Escola Bíblica Dominical do próximo domingo, pois estaremos estudando a respeito de administração financeira em tempos de crise, baseado aí na história de José. Portanto, você já pode ter uma ideia do que vem a ser essa lição para nós nesse próximo domingo, ok? Muito bem, eu trouxe até aqui para vocês um slide para eu mostrar a importância da lição. Eu estou aqui com uma revista nas minhas mãos e nós sabemos muito bem que um dos maiores problemas ou causadores dos problemas dentro do contexto familiar é a situação financeira. E a situação financeira, a dificuldade, né, dessa situação, ela não se dá simplesmente por causa de um salário baixo ou médio, não. O problema maior, na realidade, está presente na má administração dos bens. É um assunto sobre o qual nós pouco falamos e pouco também temos instrução. Então, nós queremos aproveitar esta oportunidade para esclarecer para a igreja a respeito desse assunto na EBD. E então, eu quero que você participe conosco dessa aula. Você que é membro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Guaratinguetá, na cidade de Potim, ou você que não é membro e não tem um trabalho no domingo de manhã, às 9 horas, e quer aprender sobre esse importante assunto, então você pode estar conosco neste domingo de manhã, ok? Então, se você está assistindo esse vídeo, você é o nosso convidado especial. Nós estamos nesse trimestre estudando as lições da IBD com um tema geral a respeito de família, tá bom? Então tá aqui para vocês, família. E desta feita, a lição de número 7, José, sabedoria, fidelidade e administração em tempos de crise. Então eu vou colocar na tela para vocês aí. Vamos lá? Administração em tempos de crise. O primeiro tópico sobre o qual nós vamos tratar diz respeito à boa administração, planejamento, economia e prudência. Daqui a pouco eu falo para vocês a respeito disso aqui. O nosso segundo tópico vai falar sobre pais prudentes e então tendo aí uma casa edificada. E por fim, nós vamos falar sobre filhos conscientes em um mundo consumista. Como que nós temos preparado os nossos filhos para encarar esse mundo aqui? É lógico que nós estamos falando aqui do contexto espiritual, religioso. Muitas das vezes, no meio da igreja, pensa-se somente na parte espiritual e desconsidera a prática da vida cristã. Então, nós vamos tratar sobre esse assunto aqui, desse prisma, a respeito da vida cristã na prática, no dia a dia, como que nós temos que lidar com essas situações que são reais. E elas, muitas delas, digamos assim, não precisa da prática espiritual, tá bom? Nós precisamos estar atento para fazer esse equilíbrio aqui. Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu trago aqui, que é a minha ênfase, o meu maior destaque, diz respeito ao primeiro tópico sobre essa boa administração, esse planejamento e essa economia e também prudência. Eu tenho marcado no meu material aqui neste segundo, num ponto que fala a respeito de José. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui para vocês. Vamos lá, trazer essa marcação aqui a partir desse ponto de José, que José ele sabia planejar
né? Saber planejar é agir com responsabilidade. Então, José tinha esta noção. Planejamento, uma coisa que muitas das vezes nós pecamos na nossa caminhada cristã, é falar sobre planejamento. É diferente de ter uma vida avarenta. Então, cuidado de pensar em planejamento e, de repente, pensar lá em Mateus capítulo 6, em que Jesus traz ali um alerta para nós sobre os cuidados desta vida. Nós temos que balancear as coisas. Às vezes, pensamos, não, vamos ficar só com Mateus 6. Mateus 6 trata a respeito da vida daquele que é avarento, daquele que está preso às coisas dessa terra, em detrimento das coisas espirituais. O que nós estamos propondo falar para vocês aqui é a respeito do equilíbrio entre a vida espiritual e também a vida material. Portanto, no tocante à vida material, nós precisamos ter planejamento. Se não houver planejamento, é complicado. Há um versículo de um Provérbios 21, verso 5: os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas o de todo o apressado tão somente à pobreza. Então, aqui existe um desequilíbrio. Por exemplo, naquele que fica apegado às coisas materiais e ele é apressado. O que é o apressado? Aquele que quer resultados rápidos, acha que ele vai ficar rico da noite para o dia, então ele fica naquele afã de ganhar dinheiro e às vezes até por meios meio estranhos, sobre os quais eu não vou falar nesse vídeo aqui, mas o que está escrito em Provérbios é que este tal apressado aí, ele vai acabar tendendo à pobreza. Agora, os pensamentos aqui quer dizer planos, planejamento do diligente tendem então aí à abundância. Então, no domingo de manhã eu vou trabalhar com mais clareza com vocês a respeito aqui desses provérbios, assim como 22:3, o avisado vê o mal, esconde-se, mas os simples passam e sofrem o dano. Aqui, ou a pena, nesse versículo aqui, trata a respeito daquele que é descuidado com as suas coisas, com a sua finança. Ele sabe que, por exemplo, usar um cartão de crédito, digamos aí, entrar numa dívida para a qual ele não tem saldo no final do mês, ele está sendo avisado que isso aí não vai prestar. Mas, mesmo assim, ele vai querer enfrentar isto e a consequência é sofrer a pena de tudo isso aí. Então, isso traz transtornos para dentro da família. Voltando para o nosso slide aqui, nós temos que planejamento, então, é agir com responsabilidade e, sobretudo, reconhecer que os recursos vêm do Senhor e devem ser utilizados com propósito. Então, nada de trabalhar com as finanças de uma forma aleatória. Disse na igreja aqui, fazendo um convite para esta aula, que muitas das vezes, ou a maior parte, ou a grande maioria, estão trabalhando, mas que este salário que vai receber no final do mês, ele já está totalmente comprometido com dívidas. E assim a vida do cidadão aí, do cristão, está se tornando um bolo de neve e ele nunca consegue sair desses problemas. Por quê? Está tratando a finança, o seu dinheiro, os bens, a mordomia do Senhor sem planejamento. Sem planejamento, lógico, sem propósito. E, do contrário, trabalhando com planejamento, trabalhando com propósito, com isso, nós vamos evitar as decisões impulsivas que possam gerar desperdício, escassez e prejuízo. Então, nós vamos ter uma lição aqui na congregação baseada nas orientações, nos planejamentos de José na época de crise e depois
perdão, na época da bonança e depois com reflexo na época da crise. Eu quero encerrar esse meu vídeo aqui com vocês lançando uma pergunta que eu já lancei no programa Jesus e a Salvação, já tive resposta dos irmãos, e você que está assistindo este vídeo aqui, que também é ouvinte do programa Jesus e a Salvação, você já tem a resposta, pois você já me deu lá no WhatsApp, você coloca aqui no comentário, por favor. E você que pela primeira vez vai ouvir essa pergunta, coloque aqui no comentário, eu quero também ouvir a tua opinião. Qual é o melhor momento para aprender a administrar? Não, a resposta não tem certo ou errado. Eu quero saber a tua opinião, o teu posicionamento em relação a isto. Qual para você, o melhor momento para um bom aprendizado a respeito da administração dos bens que o Senhor tem nos dado, sejam eles poucos ou muitos? O melhor momento é o momento da bonança ou o momento da crise? Qual que é a tua opinião? Não, para mim, o melhor momento para aprender é na bonança. Não, para mim, o melhor momento para aprender é no momento da crise. Deixa aqui no comentário para mim. E então fica o meu convite para você aqui para o domingo próximo, dia 17. Domingo próximo, dia 17 de maio, nós vamos estar reunidos às 9 horas, Rua Aristides Inácio Rodrigues, número 217, Assembleia de Deus, Ministério de Guatibatá, cidade de Potim. Venha participar conosco aqui, que eu tenho certeza que você vai sair daqui com boas orientações em relação à administração financeira dentro do contexto de família, tá bom? Eu trouxe aqui um resumo a respeito do primeiro tópico, mas lembre-se, tem ainda o segundo tópico da lição a respeito de pais prudentes, casa edificada, e ainda o terceiro, que também nós vamos trabalhar sobre filhos conscientes em um mundo consumista. Estou te aguardando, tá bom? Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam receber esse convite para estar conosco aqui domingo às 9 horas da manhã, ok? Deus abençoe, te aguardo então no domingo.